quando eu comecei de verdade, decidi de verdade viver a psicologia, tudo que eu mais sonhava na minha vida era ter uma agenda lotada. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira agenda, não sei você, mas quando eu comprei a minha primeira agenda, nossa, eu senti o cheirinho dela de nova e esse cheirinho tá na minha memória até hoje, assim. Foi um momento muito valoroso e eu lembro que eu escolhi, assim, aqueles horários mais quebradinhos e tal. Tinha algumas agendas bonitas, mas era um horário cheio. Eu queria aqueles horários quebradinhos. Eu queria que tivesse um monte de horários, assim, naquela agenda para que eu tivesse certeza, clareza de que, cara, eu ia ter horário para todo mundo, eu ia conseguir alinhar o horário que fosse necessário. E foi um momento muito bonito, foi um momento muito simbólico, né? Quem deseja viver da clínica passa por esse momento, né? O momento de ir lá e escolher a tua primeira agenda e de ter todas essas sensações e de olhar para aquilo como um sonho, né? Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira agenda, eu olhava para aquilo tudo e parecia assim um sonho distante, né? Eu acreditava que era possível, mas ainda assim parecia um sonho distante para mim. Mas o momento ele foi muito valoroso. Só que naquela hora eu não tinha a menor ideia do que era uma agenda lotada. Eu só lembro que eu queria uma. Eu queria uma agenda lotada. Me formei, eu quero uma agenda lotada, eu quero uma agenda lotada. Era isso que eu queria na minha vida. E aí eu lembro do momento, então, de estar comprando ela, de estar sentindo ali todo o cheirinho, as sensações que isso me gerava. E aí, depois disso, eu comecei, então, a trabalhar, né? Trabalhar para captar esses pacientes. Contudo, como eu disse, parecia um sonho mega distante. E eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer para conquistar essa agenda lotada. Então, sabia que eu queria uma, mas não sabia o que eu tinha que fazer. E na minha cabeça, a agenda lotada era assim, eu ia botar gente ali até não poder mais. E realmente foi isso que eu fiz, assim. Naquela época, ter uma agenda lotada para mim significava a realização de um sonho mesmo. Era algo que fazia muito sentido no meu coração. Era algo do que eu tinha fugido por muito tempo. Então, naquela hora, eu tinha a clareza de que se eu conquistasse a minha agenda lotada, o sonho realmente estava se realizando, estava se concretizando, estava deixando de ser sonho para se tornar real. Então, eu comecei do jeito que eu podia, com os recursos que eu tinha. Quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do que era marketing, de como fazia marketing. Eu morria de medo, inclusive, de fazer qualquer tipo de divulgação, porque eu imaginava que, cara, a sensação que eu tinha é que parecia que estava o tempo todo assim, uma câmerazinha em cima de mim, e qualquer palavra que eu trouxesse que não fosse permitida, sei lá, eu ia perder minha carteirinha, então eu tinha muito medo mesmo. Eu tinha medo de divulgar, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de uma série de coisas acerca da psicologia, porque eu nunca sabia se eu, de repente, porventura, poderia estar, sei lá, infringindo alguma regra. Olha que pessoa doida. E aí, por medo de infringir alguma regra, qualquer coisa nesse sentido, eu acabava fazendo o que a grande maioria faz, que é nada. Eu não fazia nada, porque, né, se eu não estiver fazendo nada, então eu não vou errar. E assim eu fui. Mas eu lembro que a simbologia da agenda lotada era, assim, sonho realizado. Era eu entender que eu podia pagar as coisas que eu queria, que eu podia, sei lá, fazer as viagens que eu desejava, que eu podia pagar pelos cursos, pelas formações que eu queria fazer e que por muito tempo eu não tinha condição nenhuma. E aí eu comecei, então, a trabalhar.